Meus irmãos e irmãs, chega o momento da reflexão da palavra de Deus aqui no programa Tarde Nossa. E agora nós vamos ministrar a palavra de Deus. Vamos ouvir, né, aquilo que Deus ele quer ministrar ao nosso coração. E hoje, nessa tarde, eu quero me apegar num texto que se encontra em Lucas capítulo de número 13. E a partir do versículo de número 10, eu quero ler apenas 3 versículos. Ele vai nos dar uma base para uma reflexão nessa tarde. Que diz assim, Lucas 13, a partir do versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos que o ministério público de Jesus foi um ministério lindo, onde ele operou grandes milagres ali nas terras da Palestina. Ele ensinava nas sinagogas, ele adentrava ali nas aldeias dos leprosos. Ele fez algo poderoso. Jesus fez o que ninguém fez. Jesus foi aonde ninguém ia. Eu acho lindo quando as narrativas aqui nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que contam a mesma história do ministério público de Jesus, quando nós olhamos aqui à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, ele ensinava numa sinagoga no sábado. Então perceba, Jesus não perdia oportunidades, né? Então, no sábado estava Jesus ali ensinando numa das sinagogas. É interessante, meus amados irmãos, que diz que aqui chegou uma mulher. Interessante que o versículo de número 11 diz: E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Perceba uma coisa. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher que há 18 anos estava sendo atormentada por espíritos malignos. E esses espíritos malignos lhe aleijou o seu corpo, o seu físico. Ela andava encurvada, sem poder de forma alguma endireitar-se. Mas interessante é que a palavra de Deus diz que essa mulher, ela foi até a sinagoga, aonde Jesus estava. Ela saiu da sua casa e ela foi até a sinagoga. O que eu quero enfatizar com você nessa tarde é exatamente essa ida dessa mulher à sinagoga. Porque essa mulher não tinha só o mal no seu corpo. Era uma mulher que tinha os seus complexos, porque ela não era aceita pela sociedade pelo mal que ela tinha. Então era uma mulher desprezada. Ela não estava sendo atormentada apenas no físico, mas também no seu introspecto, na sua vida. Ela era uma mulher triste, amargurada, certamente deprimida com a sua solidão, o seu mal, o seu abandono. E olhando por este lado, nós podemos entender que essa mulher, ela tinha tudo para desistir da vida. Ela tinha tudo para desistir, mas ela não desistiu. A narrativa nos mostra que essa mulher, ela foi até a sinagoga. Imagina, uma mulher triste, atormentada por espíritos malignos, aleijada. Ela andava encurvada, olhando para baixo, toda troncha, mas ela não desistiu. Ela foi a uma sinagoga.
Interessante, meus amados irmãos, que a narrativa nos mostra que aquela mulher, ao ir na sinagoga, havia um pregador ali. Meu Deus, oh glória! Quem estava pregando naquela oportunidade era Jesus Cristo. Oh glória! Você já imaginou você ir? Vamos trazer para os dias de hoje, certo? Para melhor ser entendido. Aquela mulher, ela foi em uma igreja, digamos assim. Ela foi em uma igreja. E o pregador era Jesus. Oh glória! Você já imaginou? Você chegar numa igreja e o pregador, quem vai pregar hoje? Jesus Cristo, Filho de Deus. Oh glória! Foi o que aconteceu com essa mulher. Jesus estava ensinando ali naquela sinagoga. E aquela mulher chegou com seus complexos, com seus males, com seu sofrimento. E eu tenho certeza que ela fica ali no seu cantinho, com medo, desprezada. E ela ali, encurvada, sentou ali naquela sinagoga, quem sabe lá atrás. Ninguém viu aquela mulher. Só que o pregador viu. Jesus viu aquela mulher, porque Jesus vê tudo, e Jesus sabe tudo sobre mim, sobre você. E aquela mulher chegou ali, quem sabe ela pensando, aqui ninguém me conhece, ninguém sabe da minha história. Ela chegou ali com seus complexos, ficou ali escondidinha, encurvada, não é? Ela estava encurvada, sentando ali, ninguém via nada. Mas Jesus viu. E quando Jesus Cristo vê, oh glória! Oh, glória! As coisas mudam, né? As coisas mudam. Uma certa vez eu preguei aqui sobre a história de Agar. Agar foi uma mulher que também foi desprezada no deserto de Berseba. E a água acabou e ela pegou seu filho, jogou ali, colocou seu filho debaixo de um arbustre, de um pé de árvore. E com um tiro de flecha, digamos 50, 60 metros, assentou de frente dele e ficou só esperando a morte. Ela pensava, pronto, aqui eu estou no deserto, ninguém está me vendo, e aqui é o fim. Mas Jesus viu. Mas Deus viu. Deus vê tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus sabe da tua vida. Deus está vendo você agora. Eu estou pregando a palavra de Deus aqui e Deus está vendo você, sabe tudo sobre você. Ele é Deus. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é grande, Ele é poderoso. E voltando para o texto, aquela mulher tristonha, amargurada, com seus complexos, com seu mal no físico, atormentada pelo inimigo. E quando aquela mulher estava ali, imaginando, olha, ninguém sabe de nada, eu estou aqui quieta, ninguém está me vendo, ninguém me conhece, terminar aqui, eu vou embora para minha casa com os meus complexos, com os meus males. Mas Jesus olha para aquela mulher e muda a sua história. Porque o texto diz no versículo de número 12, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, quando Jesus viu aquela mulher naquela situação, Jesus a chamou. E chamando aquela mulher, disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Imagina, quando Jesus chamou aquela mulher, quem sabe ela pensou o seguinte, não, eu acho que não é comigo. E Jesus disse, ô mulher, vem aqui. E quem sabe lá, ninguém me conhece, ninguém fala comigo. E Jesus disse, ei mulher, é você, vem aqui. Você já imaginou a trajetória da onde aquela mulher estava até Jesus? Ela não sabia o que estava para acontecer. Então, foi muito difícil para aquela mulher. Quem sabe ela estava até com medo do que poderia acontecer com ela, uma punição por ela estar ali. Mas não. Jesus, quando chama aquela mulher e ela chega, Jesus disse a ela, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que eu quero enfatizar com vocês exatamente é isso.
Se aquela mulher tivesse ficado em casa, ela tinha morrido com seus males. Mas ela foi à luta, ela saiu de casa. Ela foi a uma sinagoga. Quem sabe esperar algo, uma palavra que pudesse lhe fortalecer, algo que viesse lhe fortalecer naquele momento tão difícil. Ela tinha tudo para desistir, para parar, para estar isolada em casa, deprimida, angustiada, sozinha. Mas não, ela não se entregou ao problema. Ela não ficou prostrada naquele problema. Ela foi à luta. E ao ir até a sinagoga, o pregador daquele dia mudou sua história. Oh, glória! Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe o que eu quero que você entenda? É porque tem muita gente, tem muitas pessoas com problemas menos que este aqui, que é o dessa mulher encurvada. Tem muitas pessoas enfrentando alguma adversidade que estão desistindo de viver, que estão parando no meio do caminho, que estão dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Estão aí com seus complexos, com a sua dificuldade, apenas se deprimindo, chorando. Essa mulher, ela nos ensina nessa tarde de que nós temos que ir à luta, de que nós não podemos nos entregar à dificuldade que estamos enfrentando. E olha que ela não tinha o conhecimento que você tem. Você sabe que há um Deus grande e poderoso e um Cristo que te ajuda. Você sabe, não sabe? Ela não tinha esse conhecimento. Mas ela esperava algo acontecer e ela foi à luta. E ela não ficou ali prostrada no seu problema. E Jesus, vendo aquela mulher naquela situação, chamou-a e disse: mulher, vem cá, estás livre da tua enfermidade. Irmãs, amigos, amigas, interessante que o texto nos apresenta o seguinte, que quando aquela mulher, ela recebe esse chamado do Senhor, mulher, vem aqui, e recebe aquela palavra, mulher, estás livre da tua enfermidade. No versículo de número 13 diz, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Olha, impondo-lhe as mãos, o Senhor tocou naquela mulher. O toque de Jesus. Jesus toca naquela mulher, né? Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. Olha, eu preguei há pouco tempo aqui sobre isso. Esse imediatamente do Senhor. Imediatamente. Ninguém faz imediatamente. A medicina não faz, a ciência, ninguém faz imediatamente. Eu falei, e você que me escuta aqui vai lembrar, que se houver um bom médico, eu louvo a Deus pela medicina, eu louvo a Deus pelos médicos, mas eles não fazem imediatamente, eles não têm essa capacidade, esse poder. Um bom médico, ele pode prescrever uma medicação e mandar você ali, olha, deita ali, passa alguns minutos de repouso, você vai se sentir melhor, sim. Mas esse aqui, o médico dos médicos, esse faz imediatamente. E as narrativas nos mostram que essa mulher imediatamente se endireitou. E sabe a primeira coisa que ela fez? Quando ela viu que estava curada. Olha aqui no versículo de número 13. Ela se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher, a primeira coisa, quando se sentiu estar livre do seu mal, daqueles demônios que maltratavam a sua vida, ela, a primeira coisa que fez foi dar glória a Deus. Ela entendeu que aquele
Aquela ação miraculosa veio do céu. Foi Deus, foi o Senhor. E a primeira coisa que ela faz é dar glória a Deus. Aleluia. Ela entendeu que o milagre aconteceu porque Deus é grande, porque Deus é poderoso, porque Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. E ela passou a glorificar o Senhor. Eu quero terminar essa mensagem. Eu quero reforçar exatamente o que eu falei agora há pouco, que foi a ida dessa mulher à sinagoga. A ida dessa mulher à sinagoga. Porque com seus males, com a sua dificuldade, ela tinha tudo para desistir da vida. Mas ela não desistiu. Ela resolveu. E a luta. E indo à luta, ela teve um encontro com o Senhor Jesus. E Jesus mudou sua história. Quem sabe essa mensagem está chegando no coração de alguém que está passando uma luta, uma adversidade, um problema. E quem sabe você está aí pensando em desistir, em parar, em se entregar. Vá à luta. Não desista. Não desista. Vá à luta. Porque é um Deus que é grande. E Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar a tua vida. Então essa mulher, ela foi. Ela foi. Repito, se ela tivesse ficado em casa, com seus complexos, com seus males, teria morrido deprimida, atormentada. Mas ela resolveu não se entregar. E ela, indo à luta, encontrou-se com o Senhor. E o Senhor mudou sua história. Vá à luta, minha irmã. Vá à luta, meu irmão. Não desista. Não pare. Deus é um Deus que continua. É um Deus que continua sendo bom, grande, poderoso. Jesus, esse que fez isso nessa mulher, foi aquele que foi à cruz, que morreu. Mas ele ressuscitou, ele não apodreceu no sepulcro, ele está vivo e continua fazendo. Para todos aqueles que buscam a Ele, que crer nele, receberão o seu milagre, a sua cura, a sua libertação, a sua salvação. Portanto, não desista.